sei se você tá vendo agora, porque você tá vendo depois, então calma aí. Vou esperar o pessoal entrar, ficar aqui junto comigo pra gente começar essa live, tá? Mas fica aí que aqui hoje vai ser muito bacana, vai ser muito enriquecedor. E eu vou já já contar pra você o que que vai ter um pouquinho mais aqui, tá? Sejam muito bem-vindos a todos que estão aqui, que estão entrando. Vocês já sabem qual que é a missão de vocês, tá? É vocês pegarem esse aviãozinho, mandar pro pessoal, que a gente vai fazer hoje um aquecimento, que eu vou já já explicar pra vocês tudo, tá? Antes de chamar nosso querido convidado super especial, eu quero conversar um pouquinho com vocês, rapidinho, para dar algumas instruções para vocês. Hoje a gente está começando a nossa sequência de lives, certo? E vai ser uma sequência de lives que vai ser o aquecimento para nossa mentoria que vai acontecer lá no Zoom. Vocês estão lembrados da mentoria que vai acontecer no Zoom? Então, vai ser um encontro intensivo chamado O Recomeço, totalmente diferente de tudo que vocês já viram, tá? Aqui eu vou mostrar 20 estratégias para vocês que eu usaria se eu tivesse no zero ou tivesse que recomeçar a minha carreira. Então, assim, vai ser algo sensacional. Eu vou entregar muita coisa pra vocês, tá? Pra vocês, de fato, se tornarem um dos profissionais mais bem pagos da engenharia civil e mais procurados também, certo? Então, tudo isso vai ser nessa mentoria que a gente vai fazer lá no Zoom daqui a 8 dias, tá, pessoal? Então, aqui é só um aquecimento bem gostoso pra gente ficar já aquecido, já preparado para entrar com tudo nessa mentoria, certo? E aí, lembrando também que essa mentoria ela vai ser totalmente limitada, então você precisa correr, porque ela só vai ser limitada para 500 pessoas. Marília, por que você está fazendo isso? Porque eu tô abrindo isso exclusivamente para as pessoas que querem de fato fazer a diferença. Então não vou abrir isso para todo mundo, vai ser exclusivo. E se acabou a vaga, acabou, não tem outra chance, vocês já sabem como é que funciona comigo, tá? Então, vamos lá. Hoje vai começar o nosso aquecimento e eu não poderia deixar de convidar alguém mais especial para mim do que o Murilo. Ele é uma ótima referência, assim, para mim, nessa área de perícia e avaliação de imóveis. Então, eu vou chamar ele aqui, certo? Vou chamar ele aqui, vamos já tá por aí, já consegue acertar. Mas já anota na sua agenda, tá? Tô olhando aqui, ó, que é a nossa agenda. Quinta-feira. Tudo bom, Murilo? Como é que você tá? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Desculpe a minha voz um pouquinho rouca, eu estou me recuperando de uma Covid aqui, fora de época. Mas está tudo bem, graças a Sério? Deus. Não Eu acredito, mas tá entrei de, tudo bem. eu entrei de férias, né? Eu tinha começado a entrar de férias, eu fui para o exterior só para voltar com uma Covid árabe aqui. Mas, graças a Deus, já estamos Eu não já acredito. no... Amanhã vai para o 10º dia e a partir de quinta-feira eu já estou de alta, digamos assim, liberado. Nossa, que bom. Assim, todas as melhores. Eu tô mais honrada ainda em você ter aceito o meu convite ainda assim, tá? Assim, só para adentrar o pessoal aqui. Gente, eu já conheço o Murilo há um bom tempo. Ele, assim, é minha referência nessa área de avaliação de imóveis e perícia também, né? Eu sempre acompanhei muito o trabalho dele, é um trabalho sensacional. E muitos dos meus alunos e dos meus seguidores, eles sempre me perguntam, né? Marília, fala um pouco mais sobre perícia. E ninguém melhor do que você para compartilhar um pouquinho desse seu conhecimento vasto aqui pra gente, tá? Murilo, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Vou me apresentar também para quem não me conhece, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Bem, pessoal, para quem não me conhece, né, Murilo Reis, eu sou aqui do Maranhão e já sou formado em engenharia há 18 anos. E nessa minha trajetória aí eu iniciei desde o quarto período estagiando em obras, né? E assim que me formei, imediatamente comecei a trabalhar em obras. Trabalhei durante mais ou menos 5 anos em obras, obras de grande porte, construí um resort, prédios de múltiplos pavimentos, condomínio de casas de alto padrão, loteamento, enfim. E aí, eu sempre gostei também de estar sempre me capacitando, né? Fiz 4 pós-graduações e um mestrado nesse período também de tempo. E comecei a brincar de fazer concurso público. Eu digo brincar porque eu fazia os concursos públicos meio para me testar, mas sem grandes pretensões, né? E aí eu comecei a passar em alguns concursos desse e fui chamado, fui convocado para ser engenheiro civil, né, da Caixa Econômica Federal. Estou lá, vai fazer esse ano, olha, já fez 14 anos que eu estou na Caixa Econômica Federal
E lá eu descobri exatamente, né, depois de tantos anos peregrinando em obra, tanto estágio quanto na vida profissional, eu descobri que existe uma área imensa de oportunidades, que é a parte de avaliações, perícias, né? E só quando eu entrei no banco que eu fui conseguir enxergar isso. E hoje eu ajudo o pessoal aí, contribuo a mostrar também para o pessoal mais esse caminho de oportunidades que tem a engenharia e a arquitetura. Que massa! Então você trabalha no banco. Trabalho no banco. Que massa, Murilo, que massa. Mas em paralelo com isso, eu tenho a minha empresa também de consultoria, né, onde eu presto serviço para outros tipos de clientes. Sim, e assim, para quem não me conhece, tá, pessoal? Meu nome é Marília. Eu não tenho tanta experiência, assim, tantos anos de experiência como o Murilo, mas eu tenho 24 aninhos e eu tenho a minha empresa desde os 19 anos, eu já tô há mais de 8 anos na área. Pode fazer as contas, sim, eu comecei muito nova. Então, eu tô nessa batalha de empreendedorismo e eu acho que nada mais justo do que a gente juntar esses dois assuntos, né? Então, comecei minha carreira muito nova, já comecei a investir muito nova, já comecei a levar a pancada muito nova, porque eu precisava pagar minha faculdade, eu precisava me estabilizar, eu precisava estabilizar toda a minha família. E foi aí que eu comecei a abrir minha empresa e pegar todos esses serviços e iniciar na engenharia diagnóstica, tá? A minha área que eu mais atuo é gestão de obras e a engenharia diagnóstica, que é o pós-obra também. A minha empresa, Murilo, ela trabalha desde a concepção até o pós-obra de fato do empreendimento. Então a gente consegue abranger todo esse leque de coisas. E aí não sou só eu, lógico, porque senão eu não conseguiria fazer nada sozinha, né? Eu tenho outros sócios que trabalham comigo e a gente consegue fazer tudo isso junto. Mas assim, esse é um pouquinho da Marília, minha história é enorme, mas é só um pouquinho para vocês entenderem, porque eu não quero deixar vocês sem escutar esse cara. E assim, eu já venho com várias perguntas para você, tá? Perguntas que os meus alunos me fazem sempre. E assim, por que esse tema, tá? Por que que você juntou a patologia das construções com a avaliação, com tudo isso? E eu já começo a te devolver essa pergunta. O que que patologia das construções, que é a engenharia diagnóstica, tem a ver com perícia e avaliação de imóveis? Isso é uma excelente pergunta, inclusive porque é um tema bastante polêmico, né? Esse tema de avaliação de imóveis, porque assim, existe uma norma que é a NBR 14653, né? Ela tem 7 partes, e na parte um que trata sobre os conceitos gerais de avaliação de imóveis, lá diz claramente que o laudo de avaliação é um relatório fundamentado tecnicamente, elaborado pelo profissional da engenharia de avaliações. E logo no item 3.1.17, define que a engenharia de avaliações é exatamente essa atividade que ela é exclusiva de engenheiros e arquitetos, tá? Por outro lado, muita gente, as pessoas, de uma maneira geral na sociedade, quando pensam assim, eu quero avaliar o meu imóvel, por exemplo, para eu vender, é muito natural que as pessoas pensem em que tipo de profissional. Erroneamente, eles pensam no corretor de imóveis, porque o corretor de imóveis vende o imóvel, né? Então eles imaginam que esse é o profissional que deva avaliar. E aí, quando existe esse tipo de discussão, e no meu Instagram eu adoro polêmica, e de vez em quando eu dou umas Eu também. alfinetadas por lá, quando eu dou essas alfinetadas por lá, as pessoas perguntam, vem cá, Murilo, mas por que tem que ser um engenheiro e arquiteto? E um dos aspectos é o seguinte, pô, se eu quero avaliar, eu quero saber quanto vale, qual o valor de mercado daquele imóvel hoje. Ora, se eu não tenho conhecimento sobre métodos construtivos, né, sobre estrutura e também sobre patologia das construções, como é que eu posso dizer quanto é que um imóvel vale se eu estou olhando ali uma trinca na parede, eu não sei se é grave, se não é grave, se vai gastar muito para recuperar, se não vai, se aquilo pelo menos tem solução viável ou não. Então, é obviamente que, para que eu possa me tornar um avaliador, eu vou precisar ter esse conhecimento também da área de patologia das construções. E a recíproca também é verdadeira, porque às vezes na parte da perícia judicial, tem muita situação que o objeto inicial da perícia é a parte de patologia, mas o juiz quer saber o seguinte: essas patologias desvalorizaram o imóvel enquanto? E aí eu vou precisar, então, utilizar técnicas de avaliação de imóveis para poder fazer essa mensuração. Olha só, isso é tão real, pessoal. Vou dar um exemplo meu prático, tá, Murilo? Um exemplo meu que, assim, eu
é uma coisa que eu vivenciei há pouquíssimo tempo e quer dizer muita coisa. A gente foi contratada, a nossa empresa foi contratada para fazer a vistoria de imóvel novo, que é quando você está recebendo um imóvel novo e vai lá um profissional para receber aquele imóvel. Tudo certo a partir daí. Um imóvel de alto padrão, um imóvel assim muito lindo, tinha tudo que tinha direito, inclusive muitas manifestações patológicas. Tinha direito a tanta coisa que muitas manifestações patológicas. E aí o que acontece? Quando a gente foi lá, a gente verificou que tinha coisas que não tinha como ajeitar, que iria desvalorizar completamente aquele imóvel, né? Então, olha só o quão isso se conecta essas duas coisas. E aí, quando a gente fez todo o laudo, a gente fez o orçamento também para a recuperação, houve uma confusão entre o construtor e entre o meu cliente. E aí a gente entrou com o advogado. Por quê? Porque o valor da recuperação era muito mais caro do que o valor do imóvel. E olha só que o imóvel ele era muito alto, né? O valor dele era alto padrão. Então, para você ter noção, eles não tinham colocado nenhum pilar, nenhuma viga, nada. E o imóvel era todo de alvenaria de vedação. Ou seja, é aquele bloco cerâmico, não era bloco estrutural. Então, olha só como é perigoso. Você vai lá para avaliar uma casa e você não tem esse olhar do engenheiro diagnóstico. Como é que você vai avaliar uma casa dessa só pelo mercado? Não, ela vale R$ 1 milhão, então eu acho que ela vale isso. Na verdade, ela não vale, né? O cara não gastou nem 200 mil para fazer aquilo ali, aquela casa. A região não valia. Então, sim, esse tema que a gente está falando hoje, gente, ele é muito enriquecedor mesmo, de verdade. E como o Murilo falou, existem esses dois ramos da perícia, né? Tem a perícia também da patologia das construções. Murilo, você vê muito isso no seu mercado? Como é que funciona isso daí para você? Olha, é demais, tem muita oportunidade, e assim, o que eu bato muito na tecla com os profissionais, né, de engenharia de arquitetura, é que assim, eu costumo brincar que brasileiro, de uma maneira geral, ele foi treinado desde cedo para nascer, estudar, se formar, procurar emprego, se aposentar e morrer. Só que o que acontece é o seguinte, infelizmente essa era ela está ficando para trás. Por quê? Porque se a gente for observar nos últimos anos a própria legislação brasileira, ela vem cada vez mais incentivando as empresas a não ter profissionais com carteira de trabalho assinada. Então, ela vem flexibilizando, ela vem facilitando que hoje as empresas, em sua maioria, elas prefiram contratar por serviço, por exemplo, né, o terceirizado, digamos assim. E Sim. muita gente está numa fase que deu bug. A pessoa não consegue enxergar isso, que os empregos estão em falta, mas existem muitas oportunidades de prestar serviço. Tá? E aí eu vou dar aqui alguns exemplos. Os próprios bancos, por exemplo, né? Eu falei para vocês que eu sou engenheiro concursado de um banco, mas o banco ele tem uma quantidade de avaliações muito superior ao que nós conseguimos fazer. Então, o que o banco faz? Ele vai contratar mais profissionais com carteira assinada, fazer concurso? Não. Ele faz o quê? Ele abre um edital para que profissionais que queiram prestar serviço para o banco se credenciem e comecem a receber para fazer esse tipo de atividade, como, por exemplo, as avaliações. Então, esse é um primeiro ramo de oportunidades que quem trabalha com avaliações pode atuar. Mas, além disso, a gente tem esse outro que a gente comentou aqui superficialmente, que é a perícia judicial, né, que também muitos profissionais não sabem que os tribunais eles têm cadastro onde você pode chegar lá como profissional se cadastrar, né, no cadastro de peritos, para que você possa ser nomeado e fazer perícias judiciais. A maioria dos estados não tem nenhuma exigência a mais que não seja o teu CREA ou o teu CAU ativo, tá? E documentos de praxe, ou seja, nenhuma burocracia, nenhum ter que fazer um curso Tudo específico ou online, uma pós, tudo online, exatamente. E mais, aí eu vou agora para complementar a pergunta que tu me fizeste. E outra coisa que as pessoas têm que saber é onde encontrar os demais clientes que precisam desse tipo de serviço, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui. A própria Maria comentou aí sobre um caso envolvendo um cliente e uma construtora, enfim. E ela falou lá, não sei o que, tivemos que levar um advogado. Então, os advogados é uma outra grande oportunidade que a gente tem. Então, sempre que eu falo com os meus alunos, olha, vocês têm que sair batendo de porta em porta aí dessa história de advocacia, levar o cartão de visita, levar a norma,
mostrar os tipos de serviços que você pode estar precisando. Muitas vezes esse profissional lá, o advogado, está precisando de você e você não foi lá se apresentar. Então a gente tem que começar, no início da carreira, a gastar um pouquinho de sola de sapato, porque oportunidade tem muito. Hoje eu presto muito serviço para a escritório de advocacia, tá? Para esse tipo de coisa, laudos periciais, judiciais e extrajudiciais e avaliação de imóveis. Eu também, Murilo. Assim, o que eu faço mais é o particular mesmo. Por quê? Porque eu tenho muita parceria com os advogados. E quando você falou nesse início, você falou o quê? O que as pessoas acham? Quem que deve fazer essa avaliação dos imóveis? São os corretores. E aí eu já puxo o gancho para dizer outra parceria que você deve fazer. Os corretores. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas chegam nele para fazer, só que às vezes quem tem consciência sabe que não pode fazer, não é ele que faz. E aí ele passa o serviço para você. Então, sim, tem muita oportunidade, gente. E eu acho até, Murilo, que a faculdade ela nos condiciona a isso. Que a gente saia de lá para arranjar um emprego. Ela não nos condiciona para ser empresário, para investir, para pegar serviço, para fazer consultoria como você. Ela não nos impulsiona para isso, né? Ela nos impulsiona para as mesmices. E essas oportunidades, essa mesa que vocês estão sentando agora, que é uma mesa rica como essa, é para vocês verem, abrirem os olhos de vocês, porque às vezes tem muita gente aqui, Murilo, eu recebo sempre isso, que está desmotivado, que não sabe onde atuar. Só que eu consigo enxergar em profissionais como você, como eu, como outros profissionais também, que tem muita oportunidade e as pessoas não conseguem enxergar, porque elas só veem sempre a mesma coisa. Então, às vezes, uma terça-feira, 8 horas da noite, 8h20 da noite aqui, pode mudar a vida de uma pessoa, entendeu? E quando eu falo assim, eu sei porque muitas vezes mudaram a minha, entendeu? Quando eu acompanhava as pessoas, mudaram a minha vida e deram esses insights para mim. Então, isso é muito importante. Só nessa conversa que a gente teve, a gente já viu aqui duas áreas que a gente pode buscar parceria se a gente empreender. Uma são os advogados, isso só nessa áreazinha minúscula que a gente acabou de falar. E a outra são os corretores. Gente, tem muito serviço. Murilo tá falando aqui, eu tô falando também. Tem muito serviço e não tem profissional qualificado. Não tem, Murilo, não tem. E isso eu vejo porque às vezes eu tenho tanto serviço e eu não consigo fazer tudo. Esses dias eu fiquei revoltada porque eu perdi um cliente, porque demorei 2 dias para responder de tanta mensagem que tinha. Entendeu? Então, assim, isso é muito real, sabe? Isso é muito real. E aí eu já te devolvo. Ou, Não, pode ou falar. Marília, tu falaste aí que não tem profissional qualificado. Ou às vezes tem um profissional qualificado, mas o profissional que ele é qualificado, mas ninguém sabe que ele é qualificado, porque ele está em casa esperando uma oportunidade chegar no WhatsApp, né? Ele não corre atrás da oportunidade, ele não... às vezes porque realmente é o comodismo, né, de ficar esperando, ou às vezes é porque a pessoa não sabe onde procurar. E aí, quando a gente fala, eu falo aqui, né, várias vezes, olha, pessoal, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho, as pessoas, pô, será que isso acontece mesmo? Elas têm que entender que no início da carreira a gente vai bater muita porta sem resultado. Mas a gente não precisa de ter 100 respostas positivas. A gente precisa de algumas positivas. Eu tive um aluno que eu fiz um desafio com ele, eu fiz ele bater na porta de 60 escritórios. Ele me disse que nos 58 ele conseguiu. Então, pronto, já deslanchou a carreira dele. Claro, foi 57 nãos até ele ter um sim, mas isso aqui importa. No início, a gente vai ter que ter esse desgaste porque a gente não é conhecido no mercado. E por mais, como tu falaste, a pessoa seja capacitado, se as pessoas não souberem que ela é capacitada, não adianta nada. Ninguém vai saber o quanto o teu currículo é bom se ele estiver numa gaveta. Tá? Ele tem que estar o teu cartão de visita, o teu portfólio tem que estar na mesa de quem está precisando do teu serviço. Com certeza. Não adianta você ser o melhor engenheiro de obra nenhuma, né? Não adianta de nada. Porque, às vezes, as pessoas... Eu posso não ser a melhor engenheira do mundo, o Murilo pode não ser o melhor engenheiro do mundo, mas as pessoas sabem do nosso potencial, elas sabem o que a gente oferece e elas entendem que elas podem comprar. Não adianta você guardar esse conhecimento para você. Você tem que falar que sim, você é engenheiro, que você presta esse serviço, que você presta serviço de avaliação de imóveis, de perícia judicial, de patologia das construções. Você precisa abrir a boca para falar isso. Então, é algo que às vezes é bobo, mas você não faz, né? Será que as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é engenheiro, sabem que você está se formando, sabem que você quer exercer essa atividade?
às vezes não sabem, pessoal. E quando eu falo isso, Murilo, você falou uma coisa muito certa. Quando eu abri minha empresa, a primeira coisa que eu gastei foi com panfleto e cartãozinho. Eu saí batendo de porta em porta. O quê? Há 6 anos atrás não tinha esse boom do Instagram ou algo do tipo, né? Então eu fui lá, de porta em porta mesmo, batendo em cada casa, batendo em cada parceiro. E eu consegui, entendeu? Do primeiro cliente que eu tive, Murilo, pra você ter noção, do primeiro cliente que eu tive, isso eu abri minha empresa ainda na faculdade, tá? Eu peguei um sócio engenheiro, porque eu precisava ter o nome engenharia. E para ter o nome engenharia, eu preciso que um sócio entre também comigo, pelo menos 50%, né? Pra gente se cadastrar no CREA, tudo isso. E aí a gente pegou o primeiro serviço. E quando a gente pegou o primeiro serviço, eu falei, e agora? Tu sabe fazer? Porque eu não sei nem onde é que vai. Aí ele, não, eu sei fazer, vai dar certo. A gente pegou o primeiro serviço. E do primeiro serviço foram vários. Deslanchou. É algo assim que não existe, entendeu? Então, quando eu falo que tem que correr atrás, quando o Murilo fala que tem que correr atrás, é para você, de fato, tirar a bundinha na cadeira. Não adianta você organizar um escritório, deixar a coisa mais linda do mundo e ficar sentado no computador esperando. Não vai adiantar, tá? E, Murilo, aí eu começo te perguntando. Você falou sobre essa área, que é uma área super interessante. As pessoas me perguntam muito se precisa de um curso específico, de uma pós-graduação, de algo do tipo para atuar nessa área. Explica um pouquinho Essa para mim. pergunta, essa pergunta também é muito boa, né? As pessoas têm muito essa dúvida. E aí eu sempre falo o seguinte: se você lê a Lei 5.194, que é a lei que define as atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto, agora o arquiteto também tem uma lei que eles separaram, né? Também tem uma lei específica, mas enfim, desde a Lei 5.194 de 66, se você ler ela, você vai identificar o seguinte: o engenheiro e o arquiteto já faz parte das suas atribuições fazer avaliações e perícias. Então, é isso mesmo. Se você for olhar pelo aspecto legal, você não precisa de absolutamente mais nada a não ser o seu CREA ou o seu CAL para que você possa fazer avaliação de imóveis. Porém, aí existe um outro problema, porque uma coisa é eu poder fazer e outra coisa é eu saber fazer, né? Porque tá dentro das minhas atribuições profissionais projetar uma ponte. Só que eu, Murilo, nunca projetei uma ponte nem de palito de picolé. Então não adianta Eu já de palito de picolé. não adianta a lei permitir, porque eu não sei. Né? Então, se hoje eu precisasse fazer um projeto de uma ponte, eu tenho que estudar. E a avaliação de imóveis, isso é mais importante ainda. Eu vou explicar por quê. Porque, assim, 99% das faculdades de engenharia e de arquitetura nem sequer falam, e muito menos tem uma cadeira ou uma disciplina específica para avaliação de imóveis. Então, as pessoas saem da faculdade sem saber fazer. E assim, é uma área que se eu pegar a norma, né, a NBR 14653, parte 1 e parte 2, ou se eu pegar o melhor livro de avaliação de imóveis que tiver, e falar assim, olha, se tu estudar isso aqui, tu vai conseguir fazer um laudo. Eu vou estar mentindo, não vai. Infelizmente, é um conteúdo, é um conhecimento que ele é muito denso, né, no início, para quem está começando, porque envolve uma estatística avançada, e as pessoas, como não veem isso na faculdade, têm muita dificuldade. Então, um curso ou uma pós, ele vai te agregar no sentido de lhe ensinar, lhe dar as ferramentas para que você possa entrar na área. Só que existe um outro detalhe, né? Por exemplo, os bancos, né, que é apenas um dos clientes que a gente tem, porque como eu disse para vocês, hoje tem vários editais de banco aberto. Isso quer dizer que hoje, por exemplo, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, estão lá no site com edital de credenciamento aberto para engenheiro e arquiteto. E a maioria das pessoas não sabem disso. E até faço um desafio, que se você for lá no site, você não vai achar esse edital. Ele fica lá bem escondidinho. Mas está lá, está aberto. Só que o que acontece? Os bancos pedem que você tenha um curso de capacitação de pelo menos 20 horas em inferência estatística. Então, por isso, você tem que buscar essa capacitação, né, mais cedo ou mais tarde. Os bancos pedem, mas o tribunal ele não pede, né, Murilo? O tribunal ele pede somente um mini currículozinho lá para você colocar e aí você consegue colocar. Mas, de novo, o que o Murilo falou também é muito certo. Não adianta você ter atribuição e você não saber fazer. Não vai adiantar de nada, assim. E outra pergunta que me fazem muito, Marília, como que funciona essa questão do pagamento? Porque quando se trata de justiça, de tribunal, você tem uma certa demora para isso, né? Para você receber esse valor. Como é que vai funcionar?
Será que realmente dá certo? Sempre me perguntam isso. Bem, vou aqui voltar um pouquinho aqui na tua última fala, em relação a essa questão de saber fazer, né? Eu sempre faço eventos, né, gratuitos, mini curso, masterclass também, onde eu falo para o pessoal sobre essas oportunidades, né? Inclusive, assim, eu mostro lá o site da Justiça Federal, como é que a pessoa se cadastra, tudo certinho, mas eu sempre alerto isso, pessoal. Tem muita gente que eles não acreditam em mim, né? Aí eles falam assim, eu vou me credenciar lá e vou ver se aparece alguma coisa. Porque não acredito, acho que não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí, de vez em quando, assim, uma semana depois que eu faço um evento como esse, alguém chega no meu direct e fala, Murilo, acabou de aparecer aqui uma nomeação para mim, eu preciso fazer uma avaliação de imóveis e agora? Eu digo, olha, infelizmente, se a nomeação já apareceu, você não vai conseguir aprender em 15 dias. Você teria que ter começado a estudar para que você esteja pronto. Então, pessoal, é muito sério quando a gente se cadastra, por exemplo, na justiça, a gente tem que ter a consciência de que, pô, beleza, é fácil fazer, é só fazer online, beleza. Só que a gente tem que estar preparado, porque já aconteceu com um aluno meu de se cadastrar num dia e no dia seguinte de uma nomeação. E aí a grande questão é, eu estou preparado se isso acontecer? Então, eu não é que eu quero assustar ninguém, eu só estou dizendo que você tem que estar preparado para isso, tá? Agora vamos lá em relação ao recebimento, tá? Nos bancos, o pagamento é mensal. Então, você vai fazer lá uma nota fiscal, né, de todas as avaliações que você fez no mês para aquele determinado banco e vai receber. Tá? Então, é bem tranquilo. Agora, para a justiça, existem alguns detalhes que são importantes. O primeiro é que, assim, de acordo com a lei, tá, o juiz ele pode autorizar o pagamento de 50% adiantado. Tá? Então, isso o perito tem que solicitar e tem que solicitar bem fundamentado para que o juiz possa conceder, tá? Se conseguir, ótimo, porque você já trabalha ali já com o recurso na mão. Em outros casos, em alguns outros estados, a gente percebe assim, pelas histórias dos nossos alunos, que os juízes não costumam conceder, tá? Aí, nesse caso, recebe só no final. Pode demorar um pouco mais, mas a grande vantagem, assim, tem alunos que nos falam assim, Murilo, é uma grande poupança que a gente faz, porque o recurso ele fica sendo atualizado, sendo corrigido monetariamente. Então, se porventura você fez um serviço que hoje é R$ 5.000, quando você vai receber daqui a 6 meses, daqui a um ano, pode já ser um valor a maior, tá certo? Sim, sim. Eu concordo bastante. E isso que você fala é muito real, tá, Murilo? Eu também tenho muito esse problema de depois. E, ó, como é que funciona? Meu dia a dia é muito corrido, muito, extremamente corrido. Não tá entendendo, eu não sei como é que eu dou conta. O meu pessoal da minha equipe fala assim, Marília, tu é 220 volts, porque tu não para, eu não paro nunca. E aí, eu abro as minhas turmas, porque assim, eu comecei com esse negócio de turma só porque o pessoal me pediu muito, tá? Mas no 45 do segundo tempo, eu falei assim, cara, eu não vou abrir, eu não vou dar conta, tô doido em fazer um negócio desse. Porque exige muito tempo da gente. É um fato, assim. E a gente não vai fazer alguma coisa, expor a nossa imagem para fazer algo meia boca. A gente faz algo que realmente mude a vida das pessoas. E aí eu peguei e fiz. E quando eu fiz o meu primeiro, meu segundo evento, sempre, Murilo, sempre tem gente que fala, Marília, peguei uma inspeção, e agora? Aí eu, gente, já fechou meu carrinho, eu não consigo mais abrir turma. Não, Marília, pelo amor de Deus, abre a turma, eu preciso muito, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, mas não dá, tem que esperar. Eu tenho que honrar as pessoas que entraram no prazo, né? Então eu sempre falo isso, mas E é ainda, muito. E ainda que tu fizesse isso, a pessoa acha que, tipo assim, só ela tá lá dentro, ela pode meter um cabo e passar por USB o conteúdo. Ela vai ter que ter um tempo para estudar, né, para maturar aquilo. Então, pessoal, não tem atalho. Não existe colher sem ter plantado. Tem que plantar, regar, semear, para que lá na frente tu tenha a colheita e tenha essa segurança. E é o que eu falo muito, tá, Murilo? Assim, não, gente, não acreditem em pessoas que dizem, ah, mas você vai ganhar dinheiro muito fácil, você vai estar na praia e você vai ganhar o dinheiro, faz meu curso, vai dar tudo certo. Não acreditem nisso, gente, pelo amor de Deus.
Meu trabalho é muito duro, é muito suado. Eu trabalho de madrugada, eu trabalho final de semana, eu trabalho na semana, porque é muita demanda. E eu tenho certeza que com o Murilo não é diferente. Para ele conseguir chegar onde ele tá, ele também batalhou muito. E não é você que não vai batalhar, você precisa batalhar, você precisa pagar o preço, você precisa realmente plantar para você colher depois. Não adianta, gente. Não adianta pegar atalhos. Já peguei a sua frase, tá, Murilo? Não adianta pegar atalhos. Tem que realmente ir no caminho correto. E aí eu te devolvo outra perguntinha também. Murilo, hoje, quais são os bancos que estão com editais abertos? Que você diz, não, esse banco aqui realmente tem muita demanda e dá para realmente fazer. Eu sei que Caixa é muito bom, tá? Eu também tenho obra, eu também sou aferida pela Caixa, eu conheço praticamente todos os fiscais aqui, são os mesmos fiscais sempre. E às vezes eles ficam sobrecarregados de tanta coisa que eles têm para fazer e não conseguem dar vazão à demanda. Diz aí um pouquinho para a gente. Bem, a Caixa Econômica Federal, é bom ter falado sobre ela, porque existe assim, muita desinformação, tá? E às vezes como eu trabalho lá, eu fico, né, nem posso estar falando muitas coisas. Mas, enfim, em relação à Caixa Econômica, é importante observar o seguinte: se você for hoje lá no site, licitações, né, sem ser cedilha e sem acento, ponto caixa, e procurar direitinho, tu vai encontrar lá os editais da Caixa Econômica, tá, que foram abertos em 2019. E aí tem muita gente que fala assim, os editais da Caixa Econômica só abrem de 5 em 5 anos. Na verdade, se você for lá no site hoje, você vai ver que todos os editais eles estão vigentes. Isso quer dizer que eles não estão fechados. Mas, né, se você também for lá e buscar informação, você vai verificar o seguinte, que eles abriram, salvo engano, em setembro de 2019, e em novembro eles suspenderam o envio de documentos. E nessa própria mensagem, que está lá do envio de documentos, fala o seguinte, que pode ser reaberto a critério da Caixa, dependendo da demanda, etc. e tal. Então isso quer dizer o seguinte, não quer dizer que vai abrir só em 2024, tá? Pode abrir a qualquer momento ou não, né? Tanto pode como não pode. Então, primeira coisa é essa. Agora, o que é importante, né? Eu falo muito para as pessoas. De novo, tem gente que sempre fica esperando assim, por exemplo, porque a Caixa é o que tem mais demanda. Quando a Caixa abrir, aí eu vou me preparar. E aí eu te digo, se na vez passada ficou 3 meses que você podia apresentar documentos, em 3 meses tu não vai conseguir preparar os documentos, fazer teu laudo, fazer o curso, se for o caso, enfim. Tu tem que ir te preparando antes para quando esse momento acontecer, tá? Então, esse é muito importante. Aí, além da Caixa Econômica, né, que hoje, apesar de estar o edital vigente, mas está suspensa a apresentação de documentos, eu tenho o Banco do Brasil, né, tenho o BNDES, Banco do Brasil e o BNDES estão com editais abertos, tem o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia. Esses são os maiores, tá, pessoal? Porque, assim, quem acompanha o meu perfil lá no Instagram, vê que, assim, os meus alunos, eles ficam caçando esses editais e abrem diversos editais menores de prefeitura, de órgão, por exemplo, como a Agência de Desenvolvimento do Estado da Bahia, a Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Tem muito órgão público que abre edital de credenciamento para a avaliação de imóveis, tá? Para engenheiros e arquitetos fazerem esse tipo de serviço. Então, além desses bancos que estão abertos, né, esses maiores que eu citei, tem muitos órgãos públicos também com edital aberto. Muito bom, muito bom. Gente, olha só nessas meia hora de live a gente já viu tanta coisa, tanta coisa que está sendo muito enriquecedor. Só dando um rápido resumo para quem entrou agora, tá? A gente já comentou a importância da patologia das construções para o avaliador de imóvel, para a pessoa que está na perícia, tudo que ela precisa saber, porque se ela não souber desse conteúdo da engenharia diagnóstica, ela não vai conseguir avaliar de fato aquele imóvel bem feito, né? Não vai conseguir realizar essa avaliação da maneira correta. A gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre possíveis parcerias, que são parcerias com advogados, parcerias com corretores. Isso foram só 2 que a gente falou, de várias que tem, tá, pessoal? A gente já falou que para você ser um avaliador, para você ser um perito, você não precisa de pós-graduação. Você pode fazer, você tem habilitação para isso, mas não é porque você pode que você deve.
Então você precisa ter esse conhecimento, você precisa entender um pouco mais, ter mentores, entender com as pessoas, fazer cursos, se capacitar para aí sim realizar. A gente já falou aqui que não adianta você ficar esperando para depois, para a última hora, para outro tempo, para você deixar para fazer. E aí, quando você consegue o serviço, consegue realizar, consegue aquela inspeção, consegue aquela perícia, consegue qualquer coisa do tipo, você não tem o conhecimento. Então, não adianta você ficar só se enchendo, se inflando desses conteúdos aqui se você não se aprofundar em algo. Então, é muito importante você se aprofundar nisso e não pegar atalhos, tá? E a gente já viu também que sim, tem editais abertos, né, dos bancos, tem editais abertos e sim, tem muita demanda aí para nós engenheiros e os arquitetos. Eu acho bacana, Murilo, que você sempre fala dos arquitetos, né? Engenheiros e arquitetos. E essa é uma questão que as pessoas falam muito, né? Poxa, Marília, mas o arquiteto, ele pode fazer uma inspeção, ele pode fazer uma perícia, ele pode fazer uma avaliação. Vou começar por mim e aí eu rebato para você, tá? Sim, o arquiteto, ele também pode atuar no ramo da engenharia diagnóstica, tá, pessoal? Aí muita gente fala, mas ele nem viu estrutura, ele nem viu concreto, ele não viu nada disso na faculdade. Mas, gente, muito engenheiro que viu tudo isso na faculdade não tem conhecimento de arquitetos que trabalham nessa área. Por quê? Porque não é porque ele pode que ele vai fazer. Então, ele se capacita, ele se especializa nisso. Os arquitetos que fazem o meu curso, eles sabem muito. Eles sabem muito mais que muito engenheiro que está aí. Então, isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer. O que vai dizer é a capacidade dela de correr atrás, de se motivar e que, de fato, realizar aquilo dali. E aí eu rebato também para a sua área, que é a área da avaliação e perícias de imóveis. Só lembrando, pessoal, que tudo isso que a gente está falando está dentro da engenharia diagnóstica também, tá? Pode falar aí, Murilo. Exatamente. Eu vim me educando, na verdade, viu, Marília? Porque no início eu tinha mania de falar só para engenheiro, para engenheiro, para engenheiro, para engenheiro, e eu percebi que tinha muito arquiteto que me seguia, né? E eu também conheço, como eu trabalho no banco, muito arquiteto que presta serviço para o banco, tanto na parte de avaliação de imóveis como de perícia, então eu vim me educando também a falar para os arquitetos. E isso que tu falou é muito importante. De novo, vou bater naquela mesma tecla novamente, né? A legislação do arquiteto permite que ele faça avaliação de imóveis, perícia, tudo isso. E aí, de novo, eu vou dizer, né? Mas não adianta ele poder fazer. Então, como tu falaste aí, muita gente fala assim, mas ele não estudou patologia das construções, ele não estudou cálculo. Beleza, mas ele não pode fazer, não está permitido pela legislação? Tá, então ele vai correr atrás do conhecimento e vai poder fazer normalmente. Então, isso aí, hoje, a gente tem que entender que o mercado ele tem oportunidade para todo mundo, tá? E assim, pessoal, você não precisa ficar preocupado com concorrência, tá? Você tem que se preocupar em ser referência na sua área de atuação. Então, por isso que eu digo muito, Marília, para o pessoal que está começando, eu vejo muita gente que ele fica atirando para todo lado, né? Então, ele quer fazer projeto, execução, orçamento, patologia, ele quer tudo e acaba não sendo bom em nada. E aí é óbvio que esse tipo de pessoa ele vai ficar concorrendo com outros colegas no preço, quem cobra mais barato. Agora, quando eu escolho determinado nicho de atuação e que eu me especializo naquilo, que eu estudo aquilo, e que, eu vou me tornando naturalmente referência na região, naquele momento eu não preciso mais concorrer com ninguém. Muito pelo contrário, às vezes chega uma pessoa para mim e diz assim, Murilo, tu faz uma avaliação para mim, eu dou meu preço. Olha, meu valor para fazer essa avaliação é 5 mil. Pô, mas está caro. Eu digo, não, eu posso te indicar o mais barato. Tu quer? Eu conheço. Não, eu quero contigo. Eu digo, então comigo o preço é esse. Agora, se tu quiser mais barato, eu sou o primeiro a te indicar. Eu não tenho medo de concorrência. Eu prefiro fazer 10 serviços de 10 mil reais cada um do que fazer 100 serviços de R$ 1.000 cada um. Tá? Então, eu escolho muito bem meus clientes. Mas voltando na questão do arquiteto, sim, o arquiteto ele pode, né, se capacitar e atuar tanto na área de avaliação de imóveis como na área de perícia, patologia, engenharia diagnóstica, enfim. Agora, um grande detalhe, né, e que às vezes o próprio arquiteto, eu percebo que muitas vezes ele se menospreza, né, não me joga em pedra, pelo amor de Deus. É porque Mas ó, na parte de avaliação... fala isso, tá, Murilo? Só ler aqui, ó. Às vezes me sentia excluída por conta disso. Isso o arquiteto falando. Acabei de ler aqui. Pode continuar. Então, por exemplo, quando a pessoa vai tratar com a avaliação de imóveis, vai ter algum cálculo, né? Porque, afinal de contas, a avaliação de imóveis envolve
a avaliação monetária dos bens, vai envolver um pouquinho de orçamento de obras também. E aí, muitas vezes, muitos arquitetos, quando se deparam com aquilo, falam: ah, meu Deus, eu não vou conseguir porque é muito cálculo, porque não sei o quê. Mas consegue, é um desafio maior, claro, às vezes a pessoa realmente não está acostumada com o cálculo, mas depois que a gente treina, eu conheço muito arquiteto, muita arquiteta que estão atuando aí. Inclusive tinha uma aqui, não sei se ela ainda está na live, se ela tiver para ela mandar de novo aqui, a Renata Bandarra, que é minha aluna, que é lá do Rio Grande do Sul, ela estava aqui na live aqui, e ela começou, está com pouco tempo e está lá arrebentando lá nas avaliações, nas perícias, em diversos bancos, para a justiça, está arrebentando a Renata. Ela é arquiteta, então, sim, todos podem, desde que se capacite, né, e busque esse conhecimento. Exato. Eu tenho uma arquiteta também, que ela é minha aluna, e ela tá do mesmo jeito, tá, Murilo? Do mesmo jeito, deslanchando aí, fazendo muito laudo, fazendo muita inspeção. E eu acho que é sobre isso. Não é sobre a sua formação em si, é sobre você correr atrás. Quantos engenheiros que se formaram junto comigo que hoje estão parados, né? Que hoje não fazem nada porque não viram essa oportunidade que eu vi. E assim, gente, a gente está passando aqui para vocês uma oportunidade que de fato dá para você ganhar dinheiro, dá para você mudar de vida, dá para você fazer o seu nome, fazer sua carreira. E isso é muito importante, né? Quando eu estava lá 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu não tive essa oportunidade. Eu não tive uma conversa rica como essa que a gente está tendo, de dois profissionais que são, assim, extremamente capacitados, passando isso para vocês, dando isso para vocês. Gente, o Murilo é de dentro da caixa. Então, ele está passando informações verídicas para a gente. Não é o que cada um doidinho tá lá falando alguma coisa, não. É uma pessoa que se capacitou, que estudou, que tá lá, que trabalha, que vivencia isso. Do mesmo meu jeito. Assim, eu tô lá todos os dias trabalhando com obra, com engenharia diagnóstica, porque essas duas coisas têm muito a ver também. As pessoas não entendem. Mas quando é um ótimo engenheiro diagnóstico, você é um ótimo gestor de obras. Porque você já sabe o que dá errado. Então você não vai fazer o que dá errado. Né? Então, assim, é muito rico esse tipo de conversa. E vocês estarem aqui aproveitando é muito importante. Às vezes pega um caderninho, anota mesmo. E essa live está sendo muito, muito, muito bacana. E aí, Murilo, eu já venho com outra pergunta também que as pessoas sempre... Gente, se vocês tiverem perguntas, tá? Esqueci de falar. É só colocar aqui embaixo, tem um balãozinho com interrogação. Coloquem as perguntas de vocês aqui, que se der tempo eu faço depois, tá? Não esquece de mandar essa live, já vai acabar, mas manda essa live para todo mundo que você puder mandar. Coloca os coraçõezinhos para chegar em mais pessoas, tá? Porque a live tá tão boa que eu nem lembrei de falar isso. Mas assim, outra coisa que as pessoas me perguntam muito, Marília, vale a pena a gente entrar nessa área da engenharia diagnóstica? E aí eu já reduzo ao seu ramo, que é o ramo da avaliações e perícias de tudo, né? Avaliações de imóveis e perícias. Vale a pena a gente entrar nisso? Bem, eu penso da seguinte forma, né? Se hoje a gente não construísse mais nada no Brasil, no mundo, a gente teria que cuidar e recuperar o que existe, não é verdade? Então tá cheio de obra aí no Brasil que estão aí envelhecendo e essas obras, mais cedo ou mais tarde, precisarão de recuperação. Então, é uma das áreas que eu vejo maior potencial hoje de crescimento, é a área também de engenharia diagnóstica, patologia das construções, porque visa não só identificar, como também tratar, recuperar essas patologias de modo a aumentar a vida útil das edificações. E o que é mais interessante, né, para o pessoal aí que também se interessou pela área de avaliação de imóveis? É diretamente ligado. Por quê? Porque se eu tenho um imóvel mais bem cuidado, com uma vida útil maior, com as manifestações patológicas tratadas de forma correta, eu naturalmente estou valorizando o meu imóvel. Então, portanto, né, se a gente, o sonho de todo brasileiro é ter a casa própria, ele precisa cuidar, zelar por isso. Eu sempre gosto muito de comparar com um carro, né? Pensa o seguinte, Marília, quando uma pessoa compra um carro usado, uma das primeiras coisas que ela faz é o quê? Levar no mecânico de confiança, né? E muitas vezes quando a pessoa compra um imóvel, que é um bem muitas vezes mais valioso, ela acha que ela, por ela própria, ela consegue fazer uma inspeção, né, visual, sem conhecimento nenhum na área de engenharia, de arquitetura, de nada. E a mesma coisa na hora da manutenção, né? Se o meu carro dá defeito, eu levo no mecânico de confiança.
Se a minha casa dá defeito, eu acho que o pedreiro da esquina pode resolver. E muitas vezes o barato sai caro, né? Porque a gente é, vai só piorar a situação e tornar mais difícil ainda, mais caro recuperar. Não, com certeza, você falou tudo, assim. Para você ter noção, Murilo, na Europa, dos engenheiros mais valorizados é o engenheiro diagnóstico. Porque lá a gente tem muita recuperação, tem muito patrimônio histórico, e tudo isso é sempre visto, né? E você compara com o carro e eu comparo com as pessoas, né? Porque, assim, a engenharia diagnóstica ela é muito, muito parecida com a medicina também, né? Com a diagnóstico da medicina. Então, quando eu comparo, assim, todo ser humano precisa de cuidado. Ele precisa fazer as revisões, ele precisa ir lá, ele precisa ir no médico, precisa ver como é que ele tá. A engenharia diagnóstica é do mesmo jeito. Então, assim, quando eu chego com a edificação, o pessoal pergunta muito: ah, Marília, mas você faz vários testes, você faz vários laudos, você tem vários equipamentos, eu vou precisar ter isso? Não, gente. É igual um médico, assim. Quando você chega no médico, você precisa fazer uma bateria de exame? Não, você só vai precisar fazer uma bateria de exame se ele verificar nos seus sintomas, que é exatamente igual à construção, se precisa de algo a mais. Se não precisar de algo a mais de acordo com os sintomas, você não vai precisar fazer exame. E do mesmo jeito também na construção. É tão parecido que até ultrassom do concreto a gente tem. Só para vocês terem noção. Então, assim, é algo que é muito parecido, sabe? Quando a gente começa a comparar, eu costumo dizer que a engenharia diagnóstica é o Sherlock Holmes, tá? Da engenharia. Então, você é investigativo, você vai lá, você precisa conversar com o pessoal, você precisa entender a estrutura. A estrutura, Murilo, ela é sempre nossa amiga, né? Então, ela sempre vai nos falar quando tá acontecendo alguma coisa. Ela não fica caladinha ali, não, simplesmente vou desmoronar. Não. Ela sempre vai nos falar. E quando ela nos fala, quando ela nos avisa, quando ela nos mostra isso, ela está nos mostrando exatamente isso. Ó, o engenheiro, eu não tô bem, tá? Eu não tô bem. Então, não me avalia de forma correta, não me avalia muito alto, porque essa minha estrutura aqui, ela não tá bem. Eu preciso de um reparo. Então, tudo isso a engenharia diagnóstica vai nos mostrar. Isso é muito importante de ser dito. De verdade, assim, é muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender esse universo. Murilo, no universo da perícia judicial, né? E da avaliação de imóveis. Porque não é só avaliação de imóveis. A gente tem também a área que é a área das medições. Ou seja, que eu estou lá fazendo uma construção e eu preciso liberar minhas medições. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso também. Nesse caso aí, é importante dizer o seguinte, né? Esses editais do banco que eu falei, quando você tem acesso a eles, vocês vão perceber que tem várias atividades lá, tá? Eu falo muito da avaliação de imóveis por dois motivos. Porque ela é o que mais tem demanda, geralmente, no banco, e ela é o que não depende de uma experiência do profissional. Então, por exemplo, um recém-formado, ele pode fazer avaliação de imóveis para o banco, porque a única exigência do banco para o profissional que vai fazer a avaliação de imóveis é um curso de 20 horas e que ele apresente um laudo, né? Um laudo de avaliação. E aí eu sempre falo, olha, não tem mistério porque eu posso fazer o laudo na casa do meu vizinho ou do meu amigo. Eu faço ali gratuitamente, né, só para poder demonstrar que eu sei fazer. Agora, no caso da vistoria, né, que a Marília falou, que é quando, por exemplo, o banco está financiando o imóvel, né, e vai haver um pagamento de parcelas, né, é feito com base numa medição. Então, a pessoa vai solicitar a medição para o banco, de novo. O banco ele não tem profissionais concursados suficiente para que pudesse historiar todas essas casas de construção, enfim. Então eles fazem o quê? Chamam, mandam ordens de serviço para esses profissionais que se cadastram. Só que existe um detalhe importante, tá? Para a atividade de vistoria de imóvel, geralmente é exigida uma experiência anterior em execução ou fiscalização de obra, tá? Então, para esses profissionais que estão começando agora, ele pode, por exemplo, se credenciar na parte de avaliação de imóveis que não tem essa exigência, e à medida em que ele vai ganhando essa experiência com a emissão de ARTs ou de RRTs, que ele consiga demonstrar essa experiência em execução ou em fiscalização, ele pode ir adicionando atividades. Ou seja, eu já estou credenciado em avaliação de imóveis,
eu vou lá e adiciono atividade de vistoria. E aí eu vou pegar serviço do banco, tanto de avaliação de imóveis como de vistoria. E um detalhe, viu, Marília? Também tem de verificação de patologias construtivas. Também tem atividade para isso. Mas, de novo, aí vai pedir experiência. Então, para as pessoas que já estão aí no caminho, é bom lembrar da importância da ART ou da RRT. Eu ia ganhar R$ 1 para cada vez que eu respondesse assim, Murilo, eu fiz determinado serviço, eu preciso emitir RT? E aí eu falo o seguinte, pessoal, pela lei, qualquer atividade de engenharia de arquitetura que tu fizer, tu tem que emitir. Mas é importante lembrar que a emissão da ART ou da RRT é muito importante para você também, porque em vários momentos, em licitações, em edital de credenciamento, vai pedir que você demonstre a sua experiência através da sua CAT, né, que é a sua certidão de acervo técnico, que nada mais é do que um compilado das ARTs e RRTs que você executou. Eu conheço muito profissional que já está há muitos anos na estrada, mas que sempre quis economizar. Ah, não vou emitir RT porque paga. E aí, às vezes, chega com 10 anos de formado, mas não tem uma CAT. Por quê? Porque não tem RT emitida. E, infelizmente, é isso que conta para licitações e etc. Não, com certeza, você falou tudo, assim. Às vezes é a economia de palito, né? Que você quer economizar uma coisa, mas, gente, não vale a pena. E lembrando que você não é só emitir, tá? Você precisa emitir, assinar, colocar o carinha para assinar e colocar lá para o CREA, tá bom? E aí, teve uma pergunta aqui, Danilo, deixa eu ver se eu encontro, tá? Peraí, tem um bocado de pergunta aqui. É uma pergunta que você já respondeu, na verdade. É assim, Murilo, quando vai abrir o edital da Caixa? Isso aí você já tinha... O da Caixa, ele tá... só lembrando, porque a pessoa podia não estar aqui. Hoje, se você for no site, ele está aberto, o edital, tá? Ele está vigente. Porém, foi em dezembro de 2019, a Caixa enviou um comunicado que estava suspensa a apresentação de documentos, podendo reabrir de acordo com a necessidade da Caixa. Isso quer dizer o seguinte, pode abrir a qualquer momento ou não. A minha recomendação é, esteja preparado, porque se abrir, geralmente fica 2, 3 meses aberto. Se você não tiver com tudo pronto, você pode perder essa oportunidade. E aí eu vou só dar um exemplo aqui, Marília. Aconteceu isso bem recente com um banco chamado Polpex, que é o Banco do Exército, né? O Polpex abriu o edital de credenciamento e aí muita gente fica naquele negócio assim, depois eu faço, o edital tá lá que é por tempo indeterminado, depois eu faço. O que aconteceu? Depois de 2 meses, emitiram uma notinha dizendo o seguinte, olha, o edital fecha semana que vem. Mas não está aberto por tempo indeterminado? Estava, mas o banco de repente percebeu o seguinte, já tem a quantidade de profissionais que eu preciso, vou fechar. E aí muita gente perdeu a oportunidade porque fica naquele negócio de amanhã, depois, e vai adiando as coisas e perde a oportunidade. Não, real, assim, real oficial, gente. Muito, muito, muito enriquecedora essa live. Eu não tô, assim, eu tenho certeza que muita gente aqui tá abrindo a mente. Eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês estão achando. Tem um comentário aqui, Murilo, que falou assim, ó, que aula, senhoras e senhores. Como assim isso é de graça? É isso, gente. Aproveitem as oportunidades, tá? Aproveitem as oportunidades. Comentem aqui se vocês estão gostando da live, se vocês estão gostando dos assuntos, tá? E eu tenho uma última pergunta, Murilo. É a seguinte. Para você fazer uma avaliação de imóvel, tá? O que você precisa saber no laudo? O que você precisa colocar? O que você precisa entender um pouco mais? Diz aí um pouquinho pra gente. Porque a avaliação de imóveis nada mais é do que cálculo, né? Explica pra gente mais. Bem, vamos lá. A avaliação de imóveis, ela começa, o primeiro passo é você solicitar os documentos para o seu contratante, né? Para que você possa fazer uma análise daqueles documentos, porque esse é o primeiro passo. Depois disso, eu vou fazer a vistoria no imóvel, né? E aqui que vai entrar esse conhecimento que é importante das manifestações patológicas, para que eu possa avaliar o estado de conservação do imóvel, saber se ele tem patologias graves que podem ou inviabilizar, né, a moradia naquele imóvel, ou seria muito caro recuperar aquilo, porque isso desvaloriza o imóvel, né? Depois que eu fizer isso, eu vou fazer uma análise do valor dos imóveis na região. Então, realmente eu vou fazer um trabalho de pesquisa de campo, né? Procurando
Vamos imaginar que eu esteja avaliando um apartamento. Outros apartamentos nessa região com padrão construtivo semelhante para que eu possa fazer essa comparação. Depois disso, eu vou para a parte que talvez seja a que vai merecer mais estudo dos profissionais, que é o uso da estatística de forma avançada para poder equalizar esses preços. Por quê? Porque eu nunca vou ter, diferentemente de um carro, onde eu encontro vários carros iguais no mercado, os imóveis eles têm diferenças. Então, como é que eu vou comparar um imóvel que está no terceiro andar com o que está no segundo? Esse no terceiro tem 2 quartos, esse está no segundo tem 3 quartos. Esse aqui tem um padrão de acabamento X, esse aqui tem Y. Então, para poder fazer essa equalização, eu preciso usar uma estatística avançada. Eu vou chamar de inferência estatística, né? E aí eu vou, então, fazer esse cálculo, né? Para que eu possa chegar em um modelo matemático que explique os preços na região de acordo com as características do imóvel. E aí, por fim, eu vou gerar o meu laudo de avaliação. No início é meio assustador, né? Porque eu vou ter que fazer esse cálculo de estatística avançada, mas depois que a pessoa pega o jeito, vai bem tranquilo e já vai quase que no automático. Não, é verdade. Eu sei que assusta também. As pessoas se assustam muito quando eu começo a falar sobre a patologia das construções, sobre como recuperar, sobre a gravidade das coisas, mas eu sempre falo, gente, às vezes é muito recorrente os problemas. Então, calma, quando você consegue pegar alguma coisa, quando você consegue entender, aí tudo fica mais fácil, né? É bem mais rápido de fazer. Ó, o comentário aqui é o seguinte, Murilo. Amanhã tem de novo, né, Marília? Já quero. Melhor do que as aulas da faculdade. Com o Murilo não, tá, gente? Mas assim que ele sair, eu vou passar para vocês a agenda dessa semana e da próxima semana também. Murilo, antes de qualquer coisa, assim, muito obrigada, de verdade. Você sabe que você é referência para mim, eu já falei isso para você e não tenho medo de falar para ninguém nessa área. Eu sei que você é um cara extremamente capacitado para isso que você está falando, fazendo, exercendo a profissão. Então, assim, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, por estar passando esse conhecimento para todo mundo que está aqui. Eu acho que foi extremamente necessário. Você respondeu todas as perguntas muito bem respondidas, né? Deu vários insights aqui para todo mundo. Então, muito obrigada pela sua participação, tá? Eu que agradeço e só convidar o pessoal aí que não me segue, que siga lá o meu perfil, porque eu sempre estou colocando informações sobre avaliação de imóveis e orçamento de obras. Aos meus seguidores que estão aqui, sigam o perfil da Marília, que ela fala muito também sobre engenharia diagnóstica e patologia das construções. E informar para o pessoal também, né, que no final desse mês agora, nos dias 22 a 26 de novembro, eu vou estar fazendo um mini curso gratuito. É como se fosse uma degustação. Serão 10 aulas inteiramente grátis, que você vai poder solicitar até certificado com 10 horas, que você vai conhecer um pouco mais sobre a avaliação de imóveis e as oportunidades. Então, se você aí que está aqui assistindo a gente quer fazer esse mini curso gratuito, depois chama lá no direct que eu mando para vocês o link de inscrição e vocês ficam lá aguardando. Muito massa. E já aproveitando o ensejo, você vai fazer o seguinte. Dia 17 é a mentoria, né? A mentoria, o recomeço que eu vou fazer. Então, você vai pegar dia 17, você vai lá, que eu vou botar 20 estratégias que eu usaria se eu estivesse recomeçando minha carreira. E logo após, no dia 20, com o Murilo lá também. Porque uma coisa, gente, uma coisa complementa a outra. Vocês não estão entendendo. Você precisa saber dos dois, assim. Então, você já sabe qual vai ser a sua rotina, tá? A gente vai ter uma semana de lives aí. Fica aqui que eu vou explicar tudo pra vocês, assim que o Murilo sair daqui. E aí, depois, no dia 17, enfatizando, no dia 17, marca aí, coloca tudo aí na sua agenda. No dia 17, vai ser um dia espetacular, tá? Murilo, mais uma vez, muito obrigada. Sigam o Murilo, o perfil dele é incrível, maravilhoso. Ele fez um post hoje super bacana, tá? Então vamos lá, salva, curte, comenta, compartilha. Foi muito bom. Muito obrigada mesmo, Murilo, pela sua participação. Valeu, pessoal. Forte abraço e qualquer coisa, estamos à disposição. Marília, sempre que precisar, só chamar. Valeu. Certeza. Tchau, tchau, Murilo. Pessoal, vamos lá. Por enquanto que quero passar aqui para vocês a agenda, tá? Vamos lá para a agenda. Gente, que live foi essa? Vocês gostaram dessa live? Comenta aqui para mim, vocês gostaram? Porque eu amei. Que live sensacional. Se isso foi só uma live de aquecimento, imagina a nossa mentoria. Gente, na nossa mentoria, dia 17, vai ser
muito incrível. Lembrando que, tá? A mentoria vai ser limitada, pessoal. Vai ser o primeiro evento que eu vou quebrar essa internet. Eu não vou fazer para todo mundo. Vai ser limitada para 500 pessoas, certo? Se você não se inscreveu, corre lá no link da minha bio, se inscreve, porque vai ser limitada no Zoom às 20 horas no dia 17, certo? Daqui a 8 dias. Nessa semana vai ter uma semana de aquecimento de lives. Então eu preciso de você aqui comigo, porque cada semana vai ser muito importante. Só que o dia mais importante de todos, vai ser no dia 17, onde eu vou abrir a caixa preta para vocês, tá? Então prestem atenção. Vamos lá, só para eu repassar a agenda para vocês, certo? Quinta-feira eu tenho outra live de aquecimento com ninguém mais, ninguém menos do que Leila Brito. Presta atenção. Domingo tem outra comigo, que vai ser incrível também. Na terça-feira tem a última live de aquecimento, que vai ser com o Valbert. Ele é um aluno meu maravilhoso, incrível, que já tem resultado. E eu quero que vocês conheçam também, tá? E aí, muito importante também, pessoal, vocês ficarem aqui comigo até o final, que eu sempre vou dar esses avisos importantes para vocês. Já sabe, se inscreve lá no link da minha bio, na mentoria, no dia 17, limitado. Não deixa para depois, que você vai se arrepender. Lembra do que a gente falou na live de hoje? Sobre atalhos, sobre parceria, sobre várias coisas que vocês nem sabiam. Então, não perde a semana de aquecimento e principalmente o dia 17, tá bom? Um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de tirar o print, tá? Marcar nos stories. E sempre tá aqui comigo acompanhando, porque lá nos stories também eu vou passando várias coisas para vocês, tá? Um beijo. Tchau, tchau.